Olá, meu netinho, minha netinha, de 0 a 120 anos. Vocês estão acompanhando aí do que eu tenho aqui na minha mala? Bem, vocês viram que eu tenho o Kiko, né? O boneco de pano que gosta de cantar. Aqui, ó, aqui não é de pano não, tá? Aqui é a minha cachorrinha, Capitu, ó. Hoje a Capitu veio para poder ouvir história também. Vocês estão aí acompanhando para saber o que o vovô tem dentro desta mala? Nós vimos o Kiko e também o vovô Edmundo. Nós vimos que tem uma Bíblia para que a gente possa contar história. E hoje tem aqui, não está na mala não, essa aqui é a minha cachorrinha Capitu, está aqui com a gente hoje. Será que ela quer ouvir história? Ah, e nós vimos também que você pode ganhar também um caderno de atividades, olha, para você acompanhar as lições, as histórias, fazendo atividades como atividades de colorir, caça-palavras, né, labirinto e muito mais, né? E eu tenho atividades para diversas idades, de 3 a 6 anos, né, de 7 a 10 anos, e tenho também aqui uma para os maiores, que é o nosso Clube de Investigadores da Bíblia, tá? Basta você colocar aí no comentário que eu mando para você qualquer um esses cadernos de atividade, seja o infantil, né? O de 3 a 6, o de 7 a 10 ou o de mais de 10. Deixe nos comentários. E você, né? Papai, mamãe, titia, titi, vovó e vovô, pode formar uma classe, tá? E falar comigo que eu mando também aí para você em qualquer lugar que você estiver, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente faz uma pontezinha aí, faz uma ponte e eu te informo de tudo, de como você vai funcionar, tá? Então isso nós vimos que está aqui na mala do vovô. Mas o que mais será que está na mala do vovô, hein? Bem, hoje eu quero apresentar para vocês o vovô Ide. Hoje é o vovô Ide que vai estar falando com vocês. Vovô Edmundo, né? Vovô, vem cá, vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de missões. E vocês podem fazer missões junto com a gente. É simples. Basta que você inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe sempre o seu like, não esqueça de fazer um comentário e também compartilhar com os seus irmãozinhos lá da igreja. Aliás, pode ser com qualquer um, sendo da igreja ou não. Porque o importante é pregar o evangelho. E é isso que a Kombi Missionária Angelina tem feito. E ó, esse ano vai ser melhor. Nós vamos para a estrada e olha, nós vamos fazer um circuito turístico. Aproveitar para pregar o evangelho e também fazer um passeio, se divertir, curtir a natureza que Deus nos deu. E olha, eu quero pedir a vocês que não cortem o vídeo no meio, não. Assistam o vídeo todinho, até o final. E olha, eu queria pedir
que orassem pelo nosso projeto. A gente precisa muito das orações de vocês. É verdade. Toda obra de Deus só se faz com muita oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas, olha, orem sempre pela Kombi missionária Angelina, para que Deus possa manter o nosso carro sempre em ordem. E também para que venha muitos recursos para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho. Com pipoca, algodão doce, pula-pula e casinha de bolinha. Mas o mais importante são as histórias que o vovô e o tio contam. Rapaz, mas você não para de falar. É verdade, eu gosto muito de falar. Mas espera aí, deixa que agora eu vou estar falando. Então, o que o vovô Edmundo, está pedindo é que vocês orem pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto. Orem para que Deus esteja me dando palavras com ousadia para poder pregar. Orem para que Deus esteja me dando inspiração para poder pregar o Evangelho para as crianças, não só para as crianças, mas aonde quer que eu esteja, para crianças, jovens, adultos, para todos. A mensagem é para todos, não é seletiva a mensagem. Vovô, oi, eu gostaria que você tomasse o seu lugar, porque eu agora vou contar uma história. É verdade, eu quero ouvir aquela história que faz parte do plano de salvação. Começamos a contar a história da criação, para que você possa entender detalhadamente o plano de Deus para a nossa salvação. Tome o seu lugar, por favor, que agora eu vou contar a história. E também eu tenho aqui, na nossa mala, eu tenho aqui um visual de um corinho, que eu gosto muito de cantar. E no final da nossa história, eu vou cantar esse corinho, tá bom? Aguarde, eu vou deixar ele aqui ainda guardado na mala. E a nossa história de hoje é uma continuação da história passada, no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. E a nossa história tem como título Deus cria os animais. Olha só, Deus criou a minha cachorrinha, a Capitu. Deus criou os animais. Deus criou o homem. Deus criou os peixinhos. Deus criou a todos. E hoje a Capitu está aqui comigo, olha só. Então, vamos à nossa história. Deus cria os animais. No livro de Gênesis, do capítulo 1, dos versículos 20 e 25. E disse Deus, que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, aumentem muito em número, encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse, que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, e os animais domésticos
os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. E hoje, então, nós vamos repetir o versículo Gênesis 1, 25b. E viu Deus que o que havia feito era bom. E todas as vezes que eu sou convidado para pregar no culto infantil, eu levo essa mala. E vocês já sabem de alguma coisa que eu tenho, né? Eu levo meus dois amigos, o vovô Edmundo, o Kiko, né? Eu tenho também essa minha Bíblia ilustrada, mas não é só a Bíblia ilustrada, não. Eu tenho a minha Bíblia aqui, ó. Essa daqui, tá? É a minha Bíblia, já velhinha, mas é a minha Bíblia do meu dia a dia. Eu tenho esse visual que é um corinho que eu gosto muito de cantar. É um corinho do Plano de Salvação. Aliás, se você prestar atenção, a roupa do vovô e o Tinho, ela tem as cores do Plano de Salvação. Amarelo e preto, vermelho, branco e verde, da tua palavra eu tenho sede. Vamos lá de novo? Amarelo e preto, vermelho, branco e verde, da tua palavra eu tenho sede. De um outro corinho que fala do plano de Deus para a nossa vida. E é assim, olha. Vamos lá, vamos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e vida eterna eu ganhei. Vamos lá mais uma vez? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e vida eterna eu ganhei. E para você que ficou até o final, aquele abraço gostoso e abençoado. Eu peço a Deus, o nosso Pai, ao Senhor Jesus, o seu Filho e nosso Salvador, e ao Espírito Santo, o nosso Consolador, que abençoe rica e poderosamente a cada um de vocês. Escreve aí nos comentários o que você mais gostou nas malas do vovô e o tio. Aliás, pode escrever tudo. Pode, se gostou de tudo, pode escrever de tudo. E então, até o próximo vídeo.